Sejam bem-vindos à continuidade do Degustando Conversa. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, significa que estou me recuperando depois da cirurgia, depois de 3 placas, 13 parafusos no punho, e agora a gente está dando continuidade a mais um Degustando Conversa. Então vamos lá, pegar o Domã e depois disso a gente começar a fazer o prato, que é um filé. Aqui tá meu manjericão, é o basílico, né? O basílico italiano, diferente do manjericão que a gente tem aqui no Brasil. O basílico, eu sempre acho ele muito mais, digamos assim, muito mais aromático, muito mais um sabor marcante do que o nosso manjericão. Até porque ele é bem de origem italiana. O molho pesto, por exemplo, eu acho que tem que ser usado com ele. E alguns outros também a gente sempre utiliza. Mas enfim, então, vestindo aqui, me preparando. Como o nosso último programa foi um filé, esse agora eu também vou fazer começando com filé, tá? Para que a gente possa necessariamente, eu tô apanhando aqui com minha mão, tá? Porque vocês sabem que a recuperação, principalmente essa parte motora mais fina, não é uma coisa tão rápida. Mas enfim, faz parte do processo. Eu quero somente agradecer primeiro ao Criador por estar aqui, né? Ter me recuperado de um acidente muito sério, poderia ter acontecido coisas muito piores comigo. E depois aos médicos, a equipe de enfermagem que me cuidaram de mim, me atenderam no primeiro momento, depois que fizeram a cirurgia, enfim, que me ajudaram nessa recuperação. E agora, a equipe de fisioterapia está me ajudando a me recuperar dia após dia. É algo que é doloroso, mas faz parte do processo, tá? Domã vista, vamos agora gravar. Vamos agora fazer o prato que diga da receita de hoje. Então tá aqui. O prato hoje é simples, tá, gente? O prato hoje é simples. Isso aqui é um filé que eu já abri ele completamente. Tem uma peça de filé. Ela tá limpa, né? A gente tirou o cordão do filé, o filé tá bem limpo. E eu abri aqui como se fosse um bife. Mas eu fiz como uma peça única, tá, gente? Eu gosto de fazer como uma peça única. Eu vou usar aqui alguns ingredientes que a gente vai dar um pouco uma quebra. Então eu vou usar a mostarda. Pode ser mostarda simples, que você queira. Ou uma mostarda de Dijon. Que aí você vai dar um gosto diferente, enfim, vai depender muito do que você queira fazer. Queijo parmesão ralado, já está aqui prontinho. E rúcula. Essa sugestão de rúcula também pode ser usada de espinafre. Tem gente que gosta mais de espinafre do que rúcula. Eu acho que a rúcula traz um sabor muito diferente para o nosso prato de hoje. E aqui o barbante, que a gente vai cortar aqui com a tesoura, que está aqui, tá? O barbante que a gente vai cortar com a tesoura, para que a gente possa fazer justamente os pedaços, para que a gente possa colocar no fogo. Então, primeira coisa a ser feita, vou passar aqui, ó, mostarda no meu filé. Tá? Vou pincelar aqui. Como tem sempre gente que pergunta, você pincela e bota a quantidade que você acha que é dentro daquilo que você gosta. Botar ketchup não tem sentido, tá, gente? A mostarda traz um sabor diferente. Tô dizendo isso porque às vezes as pessoas ficam perguntando se pode trocar um ingrediente por outro. Eu sempre digo o seguinte, você troca e faça com o que você queira. Até porque é você que vai comer. Mas a receita aqui eu tenho que fazer com aquilo que eu acho que combina mais, tá? Nesse caso, eu acho que a mostarda combina bem mais do que outro tipo que você queira colocar. É a mesma coisa, eu tô usando, vou usar shoyu. Aí tem gente que diz assim, eu posso usar, não shoyu, eu posso usar, por exemplo, molho inglês? Pode usar sim o molho inglês, tá? Aqui eu vou pegar aqui a rúcula, tá? Vou colocando aqui a rúcula em todo o nosso complemento aqui, vou espalhar aqui bem a rúcula aqui, tá? Essa rúcula que eu peguei, é uma rúcula hidropônica, tá? Aquela ela fica mantida dentro da água. Eu peguei porque ela manteria aqui as características dela, né? Tô botando bem, eu gosto muito de rúcula, gente. Eu tenho que confessar isso pra vocês. Eu gosto bastante de rúcula, tá? Por isso que eu vou usar aqui. Tô pegando aqui, cortando mesmo, tá? E vou usar bastante rúcula. E essa receita eu tô combinando aqui 2 coisas que eu gosto muito. Na verdade, 3 coisas. Eu gosto muito de mostarda também. Tá? Eu gosto muito de mostarda. Esse relógio que deu, tocou agora 30 minutos, é um relógio que é histórico, tá? Um relógio da minha família que está há um bom tempo e que está há mais de 150 anos na família. Vou tirar aqui a rúcula e que, assim como Campina Grande completou 161 anos recentemente, fiz até um vídeo para vocês assistirem nas redes sociais do programa Degustando Conversas,
a gente tem uma homenagem a Campina Grande dos 161 anos, que completou no dia último, dia 11 de outubro. E agora aqui, ó, queijo parmesão à vontade. Queijo parmesão à vontade. Tá? Veja que eu tô colocando aqui. Mas aqui também, volto a dizer, depende muito do gosto. Eu tô colocando aqui queijo parmesão à vontade, tá? Agora é só enrolar. E agora vamos amarrar aqui o nosso filé. Você pode também, bem só deixando muito claro, tá? Aqui eu tô usando um filé, uma peça de filé. E veja que eu fiz a peça, o corte inteiro, ou seja, ele não tá em pedaços. Uma peça única. Você tem várias opções. Você pode usar um colchão mole, tá? Você pode usar um patinho e fazer isso. Inclusive já em formatos de bife. Tudo que você for fazer um bife, que você costuma, a carne que você costuma usar para fazer um bife, pode usar. Eu preferi um filé pela maciez, tá? Mas você pode fazer, pode colocar as tiras do bife e ir juntando uma com a outra e aí enrolar tudo numa peça só. Aí quando enrola, você coloca o barbante e aí sim, mas só lembrando isso. Então, ó, aqui, ó, eu vou... Acho que pegou bem. Tem esse pedaço aqui, mas não tem nada. Vou pegar aqui um pedaço. Tô cortando em pedaços maiores, gente, porque é para me ajudar, tá? Eu tô ainda com dificuldades, como eu disse para vocês, tá? Então não é tão fácil para mim ainda tá dando essas amarrações, tá? Você pode deixar o cordão. Aqui você pode deixar 2 dedos, tá? Só para deixar claro, ó. 2 dedos entre um cordão e outro. E aqui você pode botar o cordão maior e depois você cortar. Não tem problema não. Isso aqui é muito irrelevante no final das contas, tá? Isso aqui é só para ele segurar e não abrir. Ok? Só para que ele segure e não abra quando a gente faça. Aqui você vai ver, logicamente, que o filé, ele tem suas imperfeições. Então já tem um pedaço aqui que a gente já fica com um pedaçozinho já mais solto. Eu vou até colocar aqui um pouco maior o barbante. Na Paraíba, a gente chama isso de cordão, viu? Aqui em Brasília eu fui comprar isso agora. E aí disse, vocês têm cordão? A mulher andou e disse, não tem não, moço. Aí depois de muito tempo eu disse, isso não cordão, não, isso é barbante. Eu disse, então tudo bem. Barbante na Paraíba é outra coisa. Eu tô aqui mesmo para aprender, inclusive, as coisas locais, faz parte do processo. Então vamos lá, vamos do jeito que seja, tá? Do que é localmente. Aqui eu vou tentar ver se segura, mas eu vou tirar os pedaços que a gente possa usar de forma tá bem melhor. Aqui eu tô apertando bem para não se abrir. Aqui eu vou cortar o que é sobrando, tá? Porque depois que deu o nó, não interessa. Só para evitar que fique sobrando, tá, gente? Pronto. Agora eu vou cortar, tá? Entre os dois eu corto. Vou deixar aqui, ó. Entre os dois eu corto. Entre os dois eu corto. E entre os dois eu corto. Então aqui eu vou só cortar aqui, vou perder um pouquinho, mas deixa aqui, depois a gente faz outro prato. Então vejam a belezura que ficou. Estou escolhendo aqui uma boca maior. Tá aqui o azeite, ó. Eu quero falar sobre esse prato. Esse prato aqui eu ganhei de Chico Ferreira. É um grande artesão, um ceramista lá da Paraíba, que a gente participou, inclusive gravei um Degustando Conversas com ele. E aqui é simbólico, né? Porque representa 2 coisas. Se o destaque aí dá pra ver, isso aqui é renda paraibana, tá? Ele faz essa cerâmica dele, ele bota pra
para dentro do forno e ele pega e bota a renda paraibana, feita por rendeiras da Paraíba, e aí coloca em cima e fica a marcação justamente em cada prato desse. Então o Chico Ferreira, grande abraço para você, ele tá em João Pessoa, onde ele tem o ateliê dele, tá? Vou aqui agora, ó, colocar, vou fazer de 2 em 2, tá, gente? Porque é como eu tô podendo tentar fazer. Então vamos aqui colocar, eu tô colocando numa frigideira maior, por quê? Por conta, tá mais até um pouquinho de azeite, que a gente vai precisar mais, por conta de que necessariamente eu vou botar aqui o vinho branco que eu vou usar, o shoyu e o mel, tá? A gente vai usar isso. Então veja que eu tô aqui, a gente tem que ir virando, tá? Todos os lados, com um pouco alto. Só abrir aqui, mas aí a gente vai virando de cada um dos lados. Como eu disse a vocês, ainda estou com muita dificuldade. Tá? Isso aqui faz parte, não tem problema ficar. Até porque quando a gente for fazer o outro processo, a gente vai colocar. Veja que eu não coloquei sal. Alguém pode dizer assim, não colocou sal? Por que não colocou sal? Porque necessariamente eu vou usar shoyu. E o shoyu já incorpora muito sal. Tá? O shoyu já incorpora muito sal. Então veja que eu estou fazendo estou dourando ele bem de todos os lados. Vou girar bem, tá? Pra carne ficar boa, né? E ficar aquela coisa muito crua, tá? Nem tem gente que gosta mais mal passado. Então estou dourando aí completamente. Tá? Então a gente tem que ter um cuidado para que ele não desmanche, tá, gente? Mas veja que ele já está bem dourado aqui, ó. Então aqui eu já tenho no ponto correto, tá? Eu agora vou, ó. Não tem problema. Vou aqui com vinho branco mesmo e vou deglaciar aqui o processo, ó. Veja que todo aquele fundo que ficou, ele vai aproveitar, tá? Para depois a gente poder colocar. Vou colocar aqui, ó, o melzinho, ó. Eu gosto dessa coisa da mistura do mel. E aí o shoyu. Por isso que eu disse a vocês que não iria colocar, o mel vai engrossar um pouco o caldo. Eu disse a vocês que não iria colocar o sal, justamente por isso. Que a gente vai ter um molho mais escuro, tá? Decorrente justamente do mel, e vai ser um molho mais, digamos assim, mais denso, porque o mel eu coloquei. A quantidade de mel que você coloca de shoyu, aí você escolhe. Aqui só falta um ingrediente que é fundamental. Eu vou pegar aqui, que eu gosto, tá? Mas aí tem quem não gosta. Pode-se usar pimenta calabresa. Tem gente que pode usar pimenta calabresa. Mas eu acho que um toquezinho de pimenta do reino preto, nesse caso aqui ela já tá moída, tá? Que um gostozinho da pimenta do reino, ela vai com que haja bem aqui. Eu vou só aqui deixar reduzir bem, tá? E incorporar os ingredientes. Se você tivesse aqui na cozinha, aqui como eu tô sentindo, com toda a equipe que tá aqui gravando, do cheiro, do aroma, seja do vinho, que esse vinho é um vinho italiano branco que eu escolhi. Tô fazendo 2 pedaços, depois eu vou fazer os outros. Esses 2 pedaços aqui é para quem tá aqui participando conosco diretamente do programa, e o restante é para toda a equipe. Mas se você tivesse aqui sentindo um aroma, é muito cheiroso a mistura do vinho branco com o shoyu e com o mel. Ela dá aquela coisa assim formidável. Sem contar a rúcula, né? Que a rúcula é muito cheirosa, né? A rúcula, veja que eu tô reduzindo bem, viu, gente? Ó, tô deixando reduzir bem. Quantidade de shoyu eita, tá se abrindo aqui, a gente tem que ter cuidado às vezes, para que não se abra, tá? Então tem que ter muito cuidado. Olha só, você pode fazer isso aqui. Eu vou dar eu falei de Campina Grande, falei do 13, falei do meu retorno, né?
depois de um acidente. E não poderia deixar de falar do meu irmão. Então, um acompanhamento com meu irmão Braulito, que Deus o tenha. Adorava, inclusive foi a última refeição que eu comi com ele. Né? Nós comemos esse prato lá, que foi um arroz à piamontese. Arroz simples de fazer, mas que acho que combinaria com tudo. Da mesma forma, se você quiser fazer um risoto e misturar nesse caldo, também vai ficar gostoso, tá? Eu acho que também com a batata ao morro também vai ficar bom. Alguém pode até querer inovar e fazer com aspargos, um aspargozinho frito também na manteiga, tal. Você poderia fazer um bom acompanhamento, mas eu acho que tudo que você usar com esse filé aqui, você pode escolher aí. Aqui a gente está escolhendo aqui uma proteína, tá? E você escolher um arroz, ou seja, um risoto, ou um próprio arroz mesmo misturado aqui no caldo, eu acho que funciona muito bem, mas com uma dedicação muito... Em dedicação desse prato a meu irmão Braulito, eu não poderia dizer diferente, que seria combinar perfeitamente com arroz à piamontese. Fico devendo, não vou fazer hoje, porque realmente ainda estou com algumas limitações, mas em um programa daqui para frente a gente escolhe outra proteína e faz o acompanhamento com um carboidrato, que aí nesse caso necessariamente sendo um arroz à piamontese. Vou agora, ó, tirar aqui. Eu tô deixando ao ponto, tá? Vou só inverter aqui, ó. Tem que fazer. Vou trazer pra cá, ó. Na verdade eu vou botar um pouquinho mais aqui embaixo, porque fica melhor para eu apresentar para vocês. E agora, ó, o próprio molho que a gente tem, que é onde eu disse que poderia usar Vou abrir aqui, ó, só para... Vou ter que cortar, lembre-se que tem um barbante, né? Eu cortei aqui o barbante, vou tirar ele aqui. Só para vocês verem aqui, ó. A carne tá aqui no ponto, tá? O queijo, ele derreteu, tá totalmente interno, ó. Só para vocês verem, mas aqui... Vou tirar aqui, botar no meu molhinho. E aí... Só provar. Vá lá. Uma delícia. Um brinde aos 161 anos de Campina Grande e ao retorno do programa Degustando Conversa. Até a próxima.